Olá, sejam todos bem-vindos a Code Easy. Meu nome é Felipe Renan Vieira e essa daqui é a sétima aula do nosso curso de PHP para iniciantes, onde nós vamos aprender sobre strings. Então vamos lá. Bom, primeiramente a gente tem esse arquivo aqui, onde eu separei um char e uma string. O que seria o char? O char é um caractere, quando representa apenas um caractere. Uma string, só para a gente já entender o que eu vou explicar aqui, é basicamente um texto na programação. Ela é representada por alguma coisa entre aspas simples ou aspas duplas, e pode ser um texto. Se for um número aqui, número 10, na verdade isso daqui é um texto, porque está entre aspas. Então não dá para fazer contas matemáticas, operações aritméticas em cima desse valor aqui. E um char é um caractere, é o tipo primitivo dos dados. Quando você vai estudar programação com linguagem C, por exemplo, você tem o tipo char, que é especificamente um caractere. E uma string é um conjunto de caracteres. Porém, o PHP, que tem o objetivo de tornar as coisas mais simples e mais práticas, com uma tipagem um pouco mais fraca, não focar no foco do PHP não é ter uma tipagem forte, que nem linguagens como C, C++ e Rush, por exemplo, não temos um char, nós temos tudo é string no PHP. Se for um caractere, se for vários caracteres, é tudo string. Então isso daqui é apenas para explicar, caso você já conheça o char de alguma outra linguagem, o PHP não tem char, é tudo string no PHP. E assim, entre aspas simples ou duplas, você pode representar um texto que pode ser número, que pode ser letra, que pode ser símbolo, que pode ser qualquer outra coisa, até mesmo um emoji. Se bem que eu nunca testei um emoji, vamos testar aqui agora. Echo string. Se eu entrar aqui em CD06, PHP 01, tá aí, ó, Felipe e ó, o rostinho feliz. Não acredito, o emoji funciona, eu não sabia, mas beleza, então vamos lá. E até mesmo um emoji. Vou deixar o emoji aqui para ver o que acontece. Echo string, echo char e echo barra n. Pronto. E vamos enviar isso aqui para o GitHub depois para vocês pegarem o link do GitHub com os códigos, está na descrição do vídeo. Bom, entendendo que é uma string, que são esses textos, vamos entender agora um pouco mais detalhes sobre elas. Primeiramente, as aspas. Por que aspas simples e aspas duplas? As aspas simples, você pode colocar qualquer coisa que vai funcionar como se fosse um texto genérico, ele vai aceitar qualquer coisa ali. Se colocar barra "n", se a gente digitar aqui php 02 para ele executar esse código, ele vai executar aqui Felipe barra "n", vai exibir Felipe barra "n". Se colocar qualquer outra coisa aqui, ele não vai identificar como um caractere especial aqui e ele vai mostrar no terminal. E assim a gente pode colocar qualquer coisa entre aspas simples. Já em aspas duplas, se a gente colocar um barra "n", se a gente colocar variáveis dentro dele, que nem a gente vai ver aqui, ele executa ações diferentes, ou seja, aspas duplas ele tem mais poder, consegue fazer mais coisas, por assim dizer, vamos colocar dessa maneira. Então, se eu colocar um barra "n", o barra "n" vai simbolizar a quebra de linha e vai fazer com que o texto ele vá para outra linha. Por isso que eu coloquei um barra "n" aqui, senão a próxima string, o próximo eco, ele ia ficar na mesma linha. Então, aspas simples é só texto, e aspas duplas ele aceita alguns caracteres que são especiais dentro dele, como barra "n", além de muitos outros caracteres que existem. Agora vamos para a concatenação. O que é concatenação? Concatenação é a ação de você poder juntar duas ou mais strings numa única string. Então eu tenho aqui a variável name, que é Felipe, e a variável last name, que é Vieira. Então eu tenho full name agora, que é para concatenar eu utilizo o ponto. Então name ponto, uma string com espaço ponto last name. E ele vai juntar tudo isso daqui e vai salvar dentro de full name. Agora eu tenho full name e eu posso concatenar com um barra "n" aqui, se eu quiser, por exemplo. Então, concatenação entre aspas simples e aspas duplas também funciona tranquilamente. E assim, se eu executar aqui o PHP 03, eu tenho Felipe Vieira tudo junto aqui. Então é basicamente isso, a ação de concatenar, juntar duas ou mais strings numa única string. Aqui eu tenho agora a interpolação. Diferente da concatenação, que você pode juntar strings, a interpolação permite você adicionar elementos dentro de uma string. Então eu tenho aqui de novo o nome e last name, que é Felipe Vieira, e eu tenho o full name. Nesse caso aqui, eu posso colocar dentro de aspas duplas a variável e a string ela vai entender que aquilo é uma variável e vai ao invés de escrever cifrão name dentro da string, ela vai pegar o conteúdo e vai colocar dentro da string. Isso é interpolação. E se a gente executar aqui, PHP 04, nós temos aqui Felipe Vieira e Felipe Vieira.
Além de você simplesmente colocar a variável, e lembrando que interpolação no PHP só funciona com cifrão, você pode também utilizar as chaves para poder interpolar os valores. Por que as chaves? Porque com as chaves, você pode identificar o início e o fim da interpolação. Assim, se você tiver um name e quiser colocar alguma outra coisa junto, como alguns caracteres aleatórios, por exemplo, ele não vai confundir o name com esses caracteres aleatórios. Se a gente tirar as chaves, ele vai juntar tudo. Então, as chaves da interpolação elas servem para identificar o início e o fim de uma interpolação. E interpolação só vai funcionar entre aspas duplas. Se a gente colocar aqui entre aspas simples, como vocês podem ver, ele não vai reconhecer e vai ser só mais um texto que vai passar batido. Se a gente executar, ele vai exibir aqui name e last name. Então, isso daqui é interpolação, bem simples de entender também. Agora, nós temos aqui as funções para trabalhar com string. Função é uma coisa que nós vamos ver o que significa mais no futuro. Por enquanto, só imaginem que elas existem que vão ajudar a gente. Se eu tentar explicar agora, eu vou atropelar todo o conteúdo. Mas no futuro a gente vai entender o que são funções e como você pode criar até suas próprias funções. Aqui a gente tem, por exemplo, algumas funções. Eu vou executar o código primeiro, que é o 05. E aqui a gente tem algumas funções. str2upper deixa tudo na string maiúsculo. Então, se eu tenho Felipe, agora eu tenho Felipe tudo maiúsculo. str2lower deixa tudo minúsculo. Trim, ele remove os espaços antes e depois da string, então ela fica sem nenhum espaço. Ltrim, que é left trim, ele remove espaço antes, então ele fica com um espacinho aqui depois, como vocês podem ver aqui. Right trim, ele remove os espaços da direita, então ele fica com o espaço à esquerda, que nem está aqui embaixo. Number format, ele vai pegar um número, como no caso que é o número 1 milhão, vai adicionar duas casas decimais, a casa decimal vai ser separada por vírgula e a casa do milhar vai ser separada por ponto. E ele vai concatenar ainda com um RS antes do texto e com /n depois. Então, se a gente fizer isso daqui, ele vai exibir para a gente 1 milhão aqui no formato de reais. Então isso daqui é bom caso você queira formatar um número para trabalhar com dinheiro ou coisas do tipo. Também temos str replace, por exemplo, que você pode digitar o que você quer procurar, pelo que você quer substituir e qual é o texto onde você quer procurar. Então aqui adicionei a mensagem olá, seja bem-vindo com um monte de letra P no meio e disse que eu quero substituir tudo que é P por nada. Eu posso substituir P pela letra T, por exemplo, ou P por L e assim por diante. E ao fazer isso, ele vai substituir todos os P dessa mensagem por nada e vai retornar para mim, olá, seja bem-vindo. E o strlen, por exemplo, que ele vai pegar uma string e vai retornar um número, um inteiro, que representa a quantidade de caracteres naquela string. Então, são funções para você trabalhar com string que permite você manipular elas ou retornar valores a partir delas, ou até mesmo retornar strings a partir de outros valores que são inteiros, como por exemplo aqui no number format. E a gente vai entender melhor sobre funções do futuro. E além dessas, existem muitas, mas muitas outras funções para você manipular strings da maneira que você quiser. Então, vale a pena você procurar e aprender sobre as funções e conhecendo quais as funções que existem. Isso daqui é apenas um exemplo para você entender o que essas funções conseguem fazer. E agora a gente tem para finalizar aqui o eredoc e o nowdoc. Eredoc e nowdoc não é nada mais do que trabalhar com strings em múltiplas linhas. Eu posso trabalhar com strings em múltiplas linhas da seguinte maneira: aspas duplas para abrir e fechar, ou aspas simples também, e você coloca o conteúdo aqui. Eu tenho aqui a variável N1, N2, N3, que é o meu nome completo, Felipe Renan Vieira, então eu coloco aqui, seja bem-vindo, Felipe Renan Vieira. Aspas duplas vai entender, vai interpolar os valores e vai retornar para mim, seja bem-vindo, Felipe Renan Vieira. Então vamos executar aqui PHP 06, e eu tenho aqui, seja bem-vindo, Felipe Renan Vieira. Agora, com o eredoc ele é feito da seguinte maneira: 3 sinais de menores e algum texto que pode ser qualquer coisa. Pode ser ABC, pode ser o Felipe, qualquer coisa, desde que eles sejam o mesmo no início e no fim. Então eu coloquei aqui, por exemplo, o EOF, e aqui o EOF também, e no início e no fim aqui eu coloquei o texto, seja bem-vindo N1, N2, N3. O eredoc ele funciona que nem aspas duplas, só que ele não acrescenta o caractere de aspas duplas, então você fica livre para usar as aspas duplas aqui como se elas fossem strings sem ter nenhum problema com isso também. Se você quiser usar aspas duplas, você pode também utilizar tranquilamente, não vai ter nenhuma diferença. É basicamente aspas duplas, só que feita de uma outra maneira aqui.
E aí você pode colocar os valores, interpolar, usar barra N, que nem se faz em aspas duplas. Além disso, o Eredoc ele tem um recurso que funciona em alguns editores IDEs, como o PHP Storm ou o VS Code, que eu tenho configurado aqui. Se você colocar no nome a linguagem que você vai escrever no texto de múltiplas linhas, como HTML ou SQL, que nem está aqui embaixo, ele vai entender a sintaxe e vai deixar a cor do texto igual à sintaxe da linguagem, como o HTML aqui em cima ou o SQL que está fazendo um exemplo de select aqui, apenas por questões de sintaxe. E aqui agora a gente tem o nowDoc. O nowDoc, do mesmo jeito, você faz uns 3 sinais menores, só que apenas o primeiro símbolo, o primeiro texto, você coloca entre aspas simples, como vocês podem ver aqui. Porque daí o nowDoc vai ser a mesma coisa, só que ela é como se fosse as aspas simples, em múltiplas linhas. Então ele não vai interpretar o barra N, não vai colocar os valores nas variáveis, e aqui embaixo ele vai escrever seja bem-vindo N1, N2, N3, barra N. Então, o nowDoc é feito dessa maneira aqui. Do mesmo jeito, você pode colocar HTML, entre aspas, simples, ele vai entender. Você pode colocar SQL, ele vai entender. Só que o barra N, que é um exemplo aqui, e as variáveis, elas não vão ser interpretadas pelo nowDoc. O nowDoc funciona que nem aspas simples. E aqui um recurso que eu falei no início desse curso aqui, nas primeiras aulas, que é o único que vai funcionar apenas do 7.3, PHP na versão 7.3 ou superior, que é o Eredoc ou nowDoc funcionando da seguinte maneira. Quando você inicia o Eredoc ou nowDoc, você pode fechar ele na linha que você quiser. O que é normal de fazer em qualquer caso, você só tem que ter cuidado com o texto. O texto ele tem que acompanhar o Eredoc. Se ele ficar para antes do Eredoc, ele vai dar erro. Se ele ficar na mesma linha ali do Eredoc, vai dar tudo certo. E o texto ele não vai contar essas linhas em branco na hora que ele for ler na variável. Essa é a maior diferença de um Eredoc para uma aspas duplas. Ele não conta esses espaços em branco aqui dentro da variável. E as aspas duplas contariam esses valores dentro de uma variável. É por isso que tem essa questão do Eredoc e nowDoc. Só que se você for pegar do PHP 7.2 ou inferior, o Eredoc ainda tinha um problema de que para fechar você tinha que colocar ele lá no início do arquivo. Lá do início do arquivo não, lá no início da linha. Senão ele não dava certo, ele dava erro. E daí ele contava também os espaços em brancos aqui antes do texto. Então normalmente você tinha que colocar o texto lá para frente para não contar os espaços em branco. E com isso ficava uma coisa meio estranha. Então, se você estiver usando o PHP 7.2 ou inferior, lembre-se disso. Se estiver usando o 7.3 ou superior, você já pode fazer isso. Então essa daqui foi a aula de string, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, pessoal.